Nós aqui começaremos uma nova série de sermões. Pela graça encerramos a primeira parte de Romanos até o capítulo 8, e agora então começamos uma nova série em 1 Reis, capítulo 17. Vocês já vão entender porque que essa série começa na metade do livro, né? Não em 1 Reis 1. 1 Reis, capítulo 17. Farei a leitura até o versículo 6, embora o sermão hoje é todo o capítulo 17. Assim diz a palavra do Senhor. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Até aqui a palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Senhor, obrigado pelos registros que o Senhor preservou acerca da vida do profeta Elias e também do profeta Eliseu, tema dessa nova série, Senhor. Fala ao nosso coração nessa noite, nos ensina o poder da Tua palavra através dela própria, ilumina-nos a mente através do Teu Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nessa semana que passou, um vídeo viralizou de uma atleta chinesa, medalhista de prata na trave, a Zhu Yaqin, porque ela estava servindo as mesas no restaurante do pai. Mal acabou as Olimpíadas, uma medalhista olímpica, encontrada numa função normal, ordinária, comum. Eu tenho certeza que qualquer um de nós aqui, se estivéssemos naquele restaurante com aquela menina de 18 anos servindo lamen, né, miojo, que os chineses me perdoem, mas lamen, a gente nunca ia imaginar que é uma medalhista olímpica que está ali servindo a gente. Uma menina como nós. Uma menina que passa desapercebida na multidão, mas tem grandes méritos, tem grandes talentos. Às vezes, quando nós conhecemos histórias ou conhecemos pessoas cujas histórias são impressionantes, são incríveis, são magníficas, nós tendemos a colocar essas pessoas em um pedestal acima de nós, como se elas fossem verdadeiros super-humanos. E muitas vezes isso também acontece na vida espiritual. Às vezes, na medida que a gente vai passando na vida cristã, a gente olha para pessoas e de repente fala: caramba, fulano tem uma fé incrível, nunca vou ter a fé como o do fulano. Olha só o que ele já passou na vida dele, ele continua ali firme no Senhor, eu por muito menos já teria abandonado a fé. Ou você olha a oração, a vida de oração de outra pessoa e fala: caramba, isso que é vida de oração. Ou às vezes a gente acaba também correndo no erro de achar que algumas bênçãos do Senhor estão restritas, estão reservadas a uma elite espiritual, da qual a gente nunca vai fazer parte. Mas a verdade é que todos somos seres humanos, pecadores, carecemos da glória de Deus. A série que nós começamos hoje, em 1 Reis e 2 Reis, vai acompanhar a vida de dois profetas incríveis. Talvez se você perguntasse para um judeu do primeiro século qual é o maior profeta do Antigo Testamento, certamente ele diria Elias, e logo em seguida Eliseu ou Moisés, e aí a briga é formar. Mas Elias, e de fato, Elias tem tudo para ser um desses grandes nomes que a gente fala: cara, está vindo aí um sujeito que está muito acima de nós, está muito além de nós, cuja fé, cuja espiritualidade, cuja santidade, cuja vida com Deus, a gente nunca não vai chegar nem perto. Nós veremos, por exemplo,
como lemos no texto, que Elias orou para que não chovesse, não choveu por mais de 3 anos. E depois ele orou para que chovesse, e choveu. Ele ressuscitou o filho de uma viúva. Ele desafiou 450 profetas pagãos e respondeu com fogo do céu, sozinho. Ele abriu as águas do rio Jordão. E por fim, como se não bastasse, Elias não viu a morte, porque ele foi levado aos céus num redemoinho, acompanhado de uma carruagem de fogo. Difícil acompanhar Elias, né? Puxado, né? É esse Elias que a gente vai ver. Mas apesar disso, Elias é homem como nós. E o meu irmão de Jesus, Tiago, meio-irmão de Jesus, Tiago, na sua carta, capítulo 5, versículo 17, ele diz: Elias era homem, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. A nossa série vai acompanhar 2 profetas incríveis, mas não incríveis pelos próprios méritos, mas porque o Deus a quem eles servem é incrível. São profetas como nós, são seres humanos como nós, pecadores como nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, mas foram escolhidos pelo Senhor para atender um momento muito específico da história de Israel, um momento de incredulidade, um momento de apostasia, um momento de infidelidade do povo de Deus, e o Senhor levantou 2 pecadores, como eu e você, para mudar a história de Israel. Nós veremos então, nos próximos sermões, a vida de 2 homens, semelhantes a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Isso é muito importante, porque como eu listei aqui, a gente vai ver coisas incríveis acontecendo através do ministério de Elias e Eliseu. Mas não se esqueçam que o Deus vivo está por trás de Elias e Eliseu. É a Ele quem nós devemos a glória. É para Ele quem nós devemos ouvir falar: uau, esse é o Deus de Elias, esse é o Deus de Eliseu, esse é o meu Deus. Hoje, então, veremos o início de uma narrativa magnífica na vida de Elias, e como a palavra de Deus revelada a esses homens trouxe clareza ao povo de Israel naquele momento. Nosso sermão de hoje, o tema é a palavra de Deus, é verdadeira e poderosa. Primeiro ponto, a palavra de Deus é verdadeira e poderosa para derrotar falsos deuses. Antes, então, da gente entrar mesmo na história propriamente dita, na narrativa de Elias, nós precisamos entender o que está acontecendo, onde que a gente está na história, qual é o contexto por trás disso. Porque o versículo que a gente leu, o primeiro versículo do capítulo 17, é a primeira menção de Elias. Elias aparece assim de susto na Bíblia. Do nada, então, Elias, o tesbita, peraí, como assim? Quem é esse cara? De onde que ele veio? Para onde que ele vai? O que está acontecendo? E a narrativa vai seguindo com muita velocidade. Para a gente entender quem é Elias, a gente tem que entender onde que ele aparece e quando que ele aparece. Se os irmãos têm acompanhado as nossas escolas dominicais, a gente, nas últimas semanas, passou por Jericó. Josué entrando em Jericó, na terra prometida. Os nossos acontecimentos ocorrem mais ou menos 500 anos depois que Jericó foi conquistada por Josué. Daí então vieram as campanhas de Josué, a divisão da terra entre as 12 tribos, o tempo dos juízes, que a gente começou hoje na escola dominical, e depois a monarquia de Saul, Davi, Salomão, até que o reino foi dividido. O povo de Deus foi dividido em 2, porque Salomão foi infiel ao Senhor. E então veio a maldição sobre Salomão, e o reino foi dividido em 2, reino do norte e reino do sul. Nossa história, Elias é o profeta do reino do norte. Um reino, a parte do reino de Israel, que mais se desviou do Senhor e que nunca voltou do cativeiro. E aqui, então, nós nos encontramos especificamente no reinado de Acabe. E quando lemos a história dos reis, e eu convido os irmãos depois ao dever de casa aí da semana, ler primeiro Reis de 1 a 16, vocês vão ver que Acabe foi o pior dos reis de Israel, do reino do norte. Vejam que 1 Reis, capítulo 16, nos diz, um pouquinho antes do nosso texto,
1 Reis 16, versículo 30, a partir do versículo 30, 1 Reis 16, versículo 30. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher Jezabel. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Ele achou pouco o pecado dos seus antepassados. Como se não fosse pouco repetir o pecado dos seus antepassados, ele ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Os Sidônios eram um povo inimigo do povo de Deus e adoradores de Baal. E foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. E também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis que foram antes dele. Esses são os tempos de Elias. Dias maus. Dias em que o povo de Deus já não parece mais o povo de Deus. Dias em que, como o texto bíblico vai dizer em outro local, que Acabe perseguia os sacerdotes, os profetas do próprio Senhor, aqueles que se opunham à adoração de Baal, foram perseguidos por Acabe e sua mulher Jezabel. Esses são os dias de Elias, e então Deus levanta um profeta para condenar Acabe, para castigar Acabe e o seu povo no meio de toda aquela infidelidade, de toda aquela idolatria. Surge então Elias e o texto já vai direto ao ponto. Então Elias o tesbita, morador de Gileade, disse a Acabe, versículo 1 do capítulo 17, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Então, a mensagem profética de Elias contra o reinado de Acabe, ela ataca diretamente a Baal. Em que sentido? Vejam como começa a frase, a palavra de Elias. Tão certo como vive o Senhor. O que Elias quer dizer com isso? Isso era uma forma profética comum naquela época. Tão certo como vive o Senhor, tão certo como vive o seu Deus, tão certo como vive não sei quem. Mas Elias dá ênfase aqui, tão certo como vive o Senhor, perante cuja face estou. O que Elias está dizendo para Baal? Para Baal. O que Elias está dizendo para Acabe? Acabe, você pode ter abandonado o Senhor Deus e servido a Baal, como se Deus estivesse morto. Mas Deus não está morto. Deus está vivo. E eu estou perante a face dele. Eu estou na presença dele. E eu venho trazer a palavra dele contra você e contra o povo de Israel, contra o reino do norte. O Senhor está vivo. Embora você haja como se Baal fosse o Deus vivo, ele não é o Deus vivo. O Deus vivo é o Senhor. E sempre que a gente vê Senhor, tudo em maiúscula na Bíblia, como está aqui no versículo 1, é o nome de aliança de Deus, o nome é que Deus se relacionou com o povo no seu pacto, como a gente cantou aqui na primeira música, Yahvé, como o pessoal conhece. Então é o nome pactual, é o nome de Deus, do Deus que tem aliança com o seu povo e que vai cumprir a promessa da aliança. Então o que Elias começa dizendo é o seguinte: Deus não está morto. E a gente não está muito longe de Elias, não. Isso tudo aconteceu 900 anos antes de Cristo, 2.900 anos atrás, 3.000 anos atrás quase. Mas as pessoas continuam dizendo que Deus está morto. Na virada do século XIX para o século XX, o filósofo prussiano Friedrich Nietzsche já tinha dito, e eu cito então: onde está Deus? Eu lhes direi, nós o matamos. Nós somos seus assassinos. Numa das suas maiores obras, Nietzsche vai afirmar que a sociedade moderna, com o avanço da razão, com os frutos do iluminismo, matou Deus.
Por quê? Porque agora não era mais necessário o ser humano basear a sua segurança, a sua moralidade, o seu conceito de certo e errado, de bem e mal, em mitos religiosos, no mito do próprio Deus. A razão passaria a fazer isso. Por isso que Nietzsche fala, nós matamos Deus. Então, não é bem Deus está morto, não foi bem isso que Nietzsche falou. Nietzsche falou, onde está Deus? Eu lhes direi, nós o matamos, nós somos seus assassinos. Mas Nietzsche não estava condenando a sua época. Ele estava afirmando algo que, de fato, o avanço do racionalismo não cristão, sem base bíblica, sem direcionamento bíblico, afirmava, não precisamos de mitos religiosos para construir a nossa moralidade. Mas Nietzsche vai colocar o seguinte, por conta disso, porque tiramos Deus da jogada, porque assassinamos a Deus, então nós vivemos uma crise moral. Porque matamos aquele cujos critérios era o critério moral que a gente tinha. Mas para Nietzsche isso não era algo ruim. Tudo bem, é uma dor passageira, porque vai surgir o que Nietzsche chamava de um super ser humano, um ser humano evoluído, um ser humano superior, cuja razão, cuja iluminação da mente iria nos levar a um novo estágio de moralidade. Nietzsche morre um pouco logo que vira o século XX, e ele não viu que aquele ser humano dele, o super ser humano, super moral, só foi capaz de levar o mundo a 2 guerras mundiais. O racionalismo, o egocentrismo, a visão de reinos sem o verdadeiro rei, só nos levou ao fracasso moral. Nietzsche estava errado. Nietzsche está morto. Deus continua vivo. Deus estava vivo, é Deus vivo, era para Elias e é para nós hoje. O Deus a quem servimos está vivo e muito bem vivo. Vão surgir discursos culturais que nos apresentem novos deuses. Os deuses do ego, os deuses da nossa liberdade individual, os deuses da nossa identidade sexual, os deuses da nossa liberdade financeira, são ídolos como Baal, que só servem para escravizar o povo de Deus. E todas as vezes que nós nos vendemos a esses ídolos do nosso tempo, como o reino do norte se vendeu, nós no nosso coração declaramos que Deus está morto. Então, irmãos, a primeira mensagem aqui que vemos no texto, na narrativa de Elias, é que não servimos um Deus morto, servimos um Deus vivo, um Deus em que nesse momento estamos diante dele, na presença dele, lhe prestando culto e ouvindo da sua palavra. É a palavra verdadeira e poderosa do Senhor que nos garante que ele está vivo, porque essa palavra se mantém firme, se mantém constante, se mantém segura, se mantém digna de confiança, 3.000 anos depois do registro de Elias. É a mesma palavra. Morreu Acabe, morreu Nietzsche, e a palavra do Senhor permanece a mesma e permanece viva. Esse é o nosso Deus. No momento em que você se esquecer que você se serve o Deus vivo, você estará à mercê dos deuses do nosso tempo, dos falsos deuses do nosso tempo. Elias sabia disso, ele sabia o momento em que ele estava na história, mas ele começa então, tão certo como vive o Senhor, perante cuja face estou, e aí ele então dá mais uma alfinetada em Baal, Deus de Israel. Então o que ele diz? Acabe, embora você não queira admitir, mas Baal não é Deus de Israel. O Deus de Israel é Yahvé. O Deus de Israel é o Senhor. E agora ele vai falar. Você já fez o que tinha que fazer. Você já deu seu show. Agora Deus vai falar. E o que Deus fala? Ele então diz que viria uma grande seca. Nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Essa era a mensagem de Deus, essa era a condenação, o castigo de Deus, uma seca que duraria anos,
E por que isso é tão importante nesse contexto? Porque Baal era o deus do trovão, era o deus da tempestade, e com a sua força, a força dos trovões e da tempestade, Baal trazia as chuvas para as plantações. Então, quando Deus diz através de Elias que ele é Deus de Israel e não Baal, e que viria a grande seca, ele diz o seguinte: Baal está morto. Deixe eu, Yahvé, fechar os céus e vamos ver onde está a força de Baal. A palavra verdadeira e poderosa do Senhor serve para destruir os falsos deuses. Serviu para destruir Baal e serve para destruir os deuses do nosso tempo. Vejam como Deus, então, destrói todo aquele culto pagão com uma seca que duraria anos. Uma seca que certamente faria todo o seu povo sofrer. Então é assim que Deus, ao mesmo tempo, traz juízo para o seu povo e glória para o seu nome. Ele humilha os falsos deuses e castiga a infidelidade do seu povo. Livro de Deuteronômio, capítulo 11, no versículo 16. Vemos exatamente a maldição de Deus caso aquele povo que estava prestes a entrar na terra prometida. O que aconteceria com esse povo se eles não fossem fiéis a Deus? Deuteronômio 11, 16. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostrareis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais humilhados, eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Deus não está inventando nada. Por isso que a gente diz que a palavra do Senhor é fiel. Por isso que a gente diz que a gente pode confiar nas promessas do Senhor. Porque tudo aquilo que ele fez na história, ele já havia dito antes. Ele já havia dito ao povo em Deuteronômio, 500 anos antes, 500 anos atrás. Ele já havia dito para aquele povo, antes de entrar na terra: não sirvais os deuses dessa terra, porque no dia que vocês fizerem isso, a ira do Senhor virá, e eu vou mandar seca, e eu vou fechar os céus. Pode parecer um Deus irado, pode parecer um Deus ciumento, pode parecer um Deus birrento. Não, queridos. É um Deus justo. Ele avisou. Ele disse o que ia acontecer. E agora, 500 anos depois, diante da infidelidade do reino de Israel, do reino do norte, Deus cumpre, através do profeta Elias, aquilo que ele havia dito, alertado o povo em Deuteronômio 11. Isso nos dá segurança. Nos dá segurança porque podemos confiar em tudo que o Senhor nos diz. Seja naquilo que Ele nos diz, na nossa obediência, até mesmo nas consequências do nosso pecado, e naquelas bênçãos também. Naquilo que Ele promete a nós, de bênção, de misericórdia, de compaixão, como lemos aqui na nossa liturgia. O Senhor não se cala diante dos falsos deuses. Pelo contrário, Ele cala aqueles que questionam que Ele é Deus. E esse é o nosso primeiro ponto. A palavra do Senhor é verdadeira e poderosa para destruir falsos deuses. Mas a ação de Deus através de Elias estava só começando. A seca veio, de fato, e após chamar o profeta para humilhar Baal, para condenar Acabe, condenar a infidelidade do povo, o Senhor então envia Elias, manda Elias para uma terra distante, para preservá-lo do perigo. E ele então, no versículo 2, no capítulo 17, diz: veio-lhe a palavra do Senhor, retira-te daqui, vai para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. E aqui só um detalhe importante que faz até a ponte do primeiro ponto com o segundo, é que a ausência de Elias
do meio do povo de Deus, do meio do reino do norte, se dá durante todo o período de seca. O profeta só vai voltar para a terra prometida, para o reino do norte, 3 anos e meio depois, para confrontar Acabe e os profetas de Baal. O que isso significa, gente? Que por todo o tempo da seca, com certeza o povo de Deus, havia um remanescente, a gente sabe disso depois, lendo os capítulos seguintes de Reis, exclamaram ao Senhor. O povo talvez tenha até se arrependido, tenha clamado, alguns tenham de fato buscado a Deus, mas não havia profeta na terra. Deus se calou em todo o tempo da seca. Então, o castigo sobre o povo de Deus é duplo. Deus responde à infidelidade do povo com a seca, com o sofrimento, cumprindo a maldição de Deuteronômio, mas ele também se cala. E muitas vezes, não é sempre, gente, não é regra, mas muitas vezes, o silêncio de Deus na nossa vida vem por causa de um pecado que nós não nos arrependemos. Vem da nossa infidelidade. E a infidelidade daquele povo fez com que o profeta do Senhor se retirasse do meio do seu povo. E foi exatamente o que aconteceu com o rei Saul, muitos anos antes. Saul, no seu desespero, viu o Deus se calando. Em maior desespero ainda, ele vai procurar a médium de Endor, uma necromante, descumprindo a palavra de Deus, e a justificativa dele é o seguinte: eu sou Saul, e Deus se calou e não me responde mais. Maldição de Deus, diante da infidelidade do seu povo. Por isso, os momentos, os períodos de silêncio do Senhor, na história do seu povo e até na nossa história, são apropriados para nós olharmos para o nosso coração. Mas nesse silêncio, nessa ausência do profeta, também serve para lhe poupar a vida. Imagina, ele chega para Acabe, fala todas as verdades e ele vai ficar tranquilo? Certamente que não. O Senhor o retira daquela terra, preservando o profeta também. E é o nosso segundo ponto: a palavra de Deus é verdadeira e poderosa para sustentar e preservar o seu servo. Todo o reino passou a sofrer as consequências da seca, os efeitos da seca, mas Elias foi sustentado pelo Senhor. E o texto que lemos nos diz que Deus então lhe enviaria corvos, lhe enviaria comida. Vejam, versículo 3, retira-te daqui, vai para o lado oriental, e versículo 4, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Não foi pelo mérito de Elias, não foi pela grande fé de Elias que ele foi sustentado pelos corvos, foi pela misericórdia de Deus. E Deus, mais uma vez, vejam a palavra de Deus, esse é o grande tema do capítulo 17, que a palavra de Deus é verdadeira e poderosa. Esse é o tema do capítulo 17. Deus primeiro fala o que ele vai fazer, antes de fazer, para mostrar: a minha palavra é verdadeira, eu sou o Deus verdadeiro. Então ele disse para Elias: vai para lá, que eu vou te sustentar com corvos. E Elias foi, e Elias obedeceu. E nós vemos aqui, nos versículos de 2 a 16, que o Senhor sustenta o seu servo de forma inesperada e de forma improvável. De forma inesperada, primeiro com corvos. Por que tão inesperado? Qual o problema? Lógico, além de ser milagroso, um bicho ir lá todo dia de manhã e no final da tarde levar comida para o profeta, mas corvos eram considerados animais impuros. Estavam nas listas de Levítico e Deuteronômio, daqueles animais que não poderiam ser comidos pelo povo. Olha que estranho, né? O Senhor escolhe logo um animal impuro, pela própria lei que ele mesmo deu ao povo, para sustentar o profeta. Sim, os dias de Elias eram estranhos. Os dias de Elias eram maus. A narrativa de 1 Reis nos mostra isso, que eram dias que as coisas não estão muito no lugar. E Deus, para reforçar para o profeta que era ele quem o sustentava, e que é ele quem é soberano sobre toda a criação, inclusive animais impuros, ele diz: é com corvos que eu vou te sustentar. Para que você não tenha dúvida que esse sustento veio pelo acaso, que esse sustento veio pela sua enorme habilidade de, sei lá, falar com os pássaros.
mas é porque veio de mim, o Senhor, o Deus vivo. É isso, e mais, também para preparar o próprio profeta. Conhecedor da lei, certamente Elias, ao ver um corvo, iria enxotá-lo, iria mandá-lo embora, sem saber, sem ter a mínima pista de que, na verdade, aquilo era a bênção do Senhor para ele. Então, o Senhor o prepara. Olha, eu vou te sustentar, e é com corvos, pode receber, está tranquilo, vem de mim. E assim, o profeta é sustentado pelo Senhor. Assim, nós somos sustentados. Aqui não quer dizer, irmãos, que necessariamente quando nós passarmos dificuldade, vai vir pão do céu, vai cair, aparecer um Pix na nossa conta milagroso. Não necessariamente isso, gente. A gente não pode alegorizar o texto, mas isso mostra o seguinte, que o Senhor a quem nós servimos, o Deus vivo, Ele nos sustenta durante a nossa missão, durante o nosso propósito. Por que eu disse isso? Elias era o único fiel ao Senhor no Reino do Norte? Sim ou não? Não. Depois o texto vai nos dizer que quando Elias fica desanimado, o próprio Deus diz para Elias, mas eu separei para mim 7.000 que não se dobraram a Baal. Isso muito tempo depois. Esses 7.000 passaram fome. Não passaram? Esses 7.000 sofreram um bocado, até que caísse chuva. A Bíblia não fala que Deus enviou corvos para Elias e para os 7.000. Só Elias foi sustentado pelo Senhor. Por quê? Porque ele tinha um propósito que ainda não estava cumprido, que era pregar, que era levar a palavra do Senhor para aquele povo. O Senhor vai nos sustentar enquanto o nosso propósito ainda não for cumprido. Enquanto a nossa vida não chegar ao fim. Se nós entendemos que a nossa vida é para a glória de Deus, cada segundo, cada dia que já está determinado e contado e limitado pelo Senhor, tem o único e o maior propósito de servir a Deus, de glorificar a Deus, da mesma forma que Elias, ouvir a sua palavra, declarar a sua palavra, obedecer a sua palavra. Percebe? É isso que Elias fez, não é? Ele recebeu a palavra de Deus como nós recebemos a Bíblia. Ele reconheceu-a como verdadeira, ele a reproduziu e ele obedeceu. Esse é o nosso propósito. Não se esqueçam, Elias foi homem semelhante a nós. Ele não foi alimentado pelos corvos porque ele era o incrível Elias, mas porque tinha algo a ser feito na sua vida e através da sua vida. E você pode ter certeza que não vai faltar recursos para aquilo que Deus quer que nós façamos. Às vezes nos falta recursos para os nossos sonhos, para os nossos desejos, para as nossas vaidades, e como a gente lê no Novo Testamento, vocês não recebem porque não sabem pedir, porque pedis mal para os vossos próprios prazeres. E às vezes a gente acha que Deus não está sustentando a gente. Às vezes a gente acha que a provisão de Deus não é suficiente. A pergunta não é o quanto Deus nos provê, mas é para que Ele nos provê aquilo que Ele nos dá todo dia. E o que nós temos feito com isso? É isso que Elias quer nos ensinar. Ele é homem como um de nós. Não espere corvos chegando na sua janela, te sustentando. Pode ser que uma vez ou outra na nossa vida, realmente de forma milagrosa, inúmeros irmãos aqui têm experiências com a fidelidade de Deus nisso. Mas isso não é regra, percebem? Isso não é regra. A regra é o Senhor vai te sustentar, o Senhor não vai deixar faltar, porque eu tenho certeza que aqueles 7.000 que foram fiéis foram muito mais sustentados por Elias. Elias tinha pão e carne 2 vezes por dia, como mais do que o povo no deserto, que era só de manhã. Mas o Senhor sustentou 7.000 sem corvos, sem pão e carne todo dia, e eles perseveraram. Mas a gente não toma eles como heróis, né? A gente toma eles como Elias, porque é Elias quem faz descer fogo do céu. A gente gosta de um espetáculo.
Mas a narrativa não é sobre espetáculos, é sobre o Deus vivo e como Ele proveu os seus servos no cumprimento do seu propósito, no cumprimento da sua missão. O Senhor provê de forma inesperada, mas o Senhor também provê de forma improvável. As consequências da seca chegam, inclusive, para Elias. Versículo 7, então, do capítulo 17. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom. Lembra quem é que vem de Sidom? Jezabel. A gente ainda vai ouvir falar muito dela. Esposa terrível de Acabe. Só para os irmãos entenderem, me dá um spoiler, Jezabel no Apocalipse é a personificação do mal. Essa era Jezabel. E ela vinha da terra de Sidom. Então Deus vai sustentando o profeta até que acaba a torrente. A seca chega para Elias também. E aí o que Deus fala para Elias? Vai para Sidom. Vai lá para o centro da terra do inimigo. Está na hora de você ir para a origem do mal. É lá que você vai começar o seu ministério. Você vai para Sidom e eu vou continuar te sustentando lá. Então, dispõe-te, versículo 9, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, versículo 12, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, alguns gravetos, e eu vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. É a partir dessa viúva que Deus ia sustentar Elias. Imagina a situação de Elias. Ele sai, ele vai para o meio do povo inimigo. Qual é a palavra de Deus? Vamos voltar para a gente não ter dúvida. Palavra de Deus, versículo 9, a segunda metade. Onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Dele, beleza. Acabou aqui, né, secou aqui as águas, então tem uma moça lá, uma mulher me esperando lá, e de fato, ele reconhece a palavra de Deus como verdadeira, tanto que quando ele encontra essa mulher, ele pede um pouco de água, mesmo tendo num ambiente de muita seca, e logo depois ele fala, emenda aí com um bolinho, não sei o que lá, bom, é a mulher, Deus vai cumprir a palavra. E qual que é a resposta da mulher então? O negócio é o seguinte, eu só tenho isso daqui e é a última refeição que eu vou fazer. É assim que Deus sustenta Elias. De forma inusitada, de forma inesperada. Mais uma vez, o Senhor da história, o Deus vivo, está dizendo: Elias, sou eu que vou te sustentar. E eu vou levantar uma viúva que estava à beira da morte, para você mostrar que eu sou o provedor da terra. E agora eu não vou prover só para você, mas eu vou prover para alguém que é do povo inimigo. Vejam como essa narrativa do castigo e do silêncio de Deus permanece por causa da incredulidade do povo. No Evangelho de Lucas, temos uma cena de Jesus pregando em Nazaré e ninguém acredita nele pregando na sinagoga. Aí ele fala o seguinte: verdade o ditado popular, que o profeta não tem honra na sua própria terra. Porque não foi assim nos tempos de Elias? Tinha muitas viúvas em Israel, mas Deus o enviou para uma gentia. Aí a galera ficou bolada da vida e pegou a pedra para atacar em Jesus, claro. O que Jesus está falando? A infidelidade, a dureza do coração do povo em não acreditar na palavra de Deus, fez com que uma gentia, alguém que não é povo de Deus, fosse abençoada no meio da seca e o povo não.
assim como aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus não criam na palavra dele e não receberiam a salvação. Então, é dessa forma que Deus trabalha através de Elias. Não tem nada na história, nada na narrativa de Elias que justifique o mérito próprio. Percebem? E Deus está formando o coração do profeta. É o início do ministério profético de Elias. Ele ainda vai passar por muitas coisas difíceis, por muitas coisas bizarras na história. E ele precisa ser preparado para mostrar, é o Senhor, é sempre o Senhor, você vai fazer muitas coisas, mas não se esqueça, é Yahvé, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus vivo, e Ele vai fazer isso através da tua palavra, através da sua palavra. Elias então encontra aquela mulher sem nada para lhe dar, tudo que Elias tinha era o quê? A palavra de Deus, que através daquela mulher ele seria sustentado. E aí o profeta entendeu. Aquela mulher ainda não tinha reconhecido o Senhor como Deus, embora ela tenha usado a mesma expressão que Elias usou contra Acabe, né? Tão certo como vive o Senhor, mas vejam o detalhe do pronome, o teu Deus. Então ela está usando uma linguagem comum. Ela não teve a mesma intenção de Elias. Mas então, a confiança de Elias na palavra do Senhor é o que lhe dá segurança para transmitir para essa mulher. Versículo 13 do capítulo 17. Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno, traze-me-o aqui fora, depois fará para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e a sua casa, né, o seu menino, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou. O quê? Segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Esse é o ponto principal. É muito fácil eu chegar aqui, irmãos, e falar, creiam no Senhor. Não temas, sejam fiéis ao Senhor, porque a farinha da sua panela e o azeite da sua botija não vai faltar. E aí pronto. E aí o gasofilaço está cheio, seu bolso está vazio e a sua fé é inexistente. Deus não sustentou de forma milagrosa essa mulher para nos mostrar que se nós formos fiéis, Ele vai ser fiel em dobro. Ele vai ser fiel conosco com muita generosidade. Não. Ele sustentou aquela mulher para mostrar para Elias, para aquela mulher e para nós, hoje, lendo esse texto, que Ele é fiel à sua palavra. O versículo 16 é a chave de interpretação desse texto. Segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Se o Senhor disse a Elias que Elias seria sustentado por aquela mulher, ele seria sustentado. E ele foi. E assim se prova que Deus é Deus verdadeiro, que Ele é o Deus vivo, que é Ele quem age na história com poder. Ele primeiro coloca a natureza a serviço de Elias. Mas para que não houvesse a menor dúvida, Ele faz de uma forma milagrosa. Ele cria a matéria. Ele faz com que aquela comida se multiplique. Assim como Cristo multiplicou o pão e o peixe, para dizer que Ele era Deus, que Cristo é o Deus que permitiu que Elias comesse farinha comesse farinha e azeite por anos. Cristo não estava dizendo, está vendo, eu tenho o poder de Elias. Ele estava dizendo, eu sou o Deus que sustentou Elias. E Ele é o Deus que nos sustenta. Como que Ele nos sustenta? Multiplicando a nossa despensa? Não. Nos sustenta pela sua palavra. E quando nós confiamos na sua palavra, aí nós temos a ordem profética de Elias, que serviu de bênção para aquela mulher, e que é bênção e promessa para nós, filhos de Deus, que é o não temas. Essa é a riqueza desse texto.
A gente não precisa ficar procurando a generosidade material de Deus. Quando aquilo de mais precioso, o tesouro do texto está, não temas, porque assim cumpriu-se a palavra do Senhor. Esse é o nosso tesouro. Essa é a nossa garantia. Nós não devemos temer. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus ensinou em relação à ansiedade com as coisas da vida, não foi? Não temam, porque vocês temam, porque andeis ansiosos com aquilo que ireis de comer. Vejam as aves do céu, elas não colhem nem implantam, mas é o Pai que está nos céus que a sustentam. Porventura não valeis mais do que um passarinho? O que Jesus estava ensinando ali? Não se entreguem ao medo, não se entreguem à ansiedade daqueles cujo coração está escravizado pelo materialismo. O Senhor é o nosso sustento. É no muito, é no pouco. Não importa. Percebam? Não importa. O mais importante é, não temas. Por que não temas? Porque a palavra de Deus é fiel. Ele sustenta o seu povo. A mensagem é a mesma. Era a mesma para Elias. Foi a mesma para os ouvintes de Cristo. E é a mesma para nós. Não temas. O Senhor nos sustenta. Ele é vivo. Ele é poderoso. Ele nos sustenta através da tua palavra. E através da tua palavra, Ele vai nos sustentar em todas as nossas necessidades. Em todas as nossas necessidades. Está na hora da gente largar esse evangelho de criança. Porque criança que é assim atrás dos pais, né? Tipo criança na fila do mercado. Posso pegar um chocolate? Posso pegar um pirulito? Posso pegar um biscoito? Posso tomar um suco? Criança não é assim? E tem muita gente que vive esse evangelho infantil. Fica atrás de Deus. Senhor, vai me dar uma bênção. Senhor, mas a minha botija vai multiplicar. Mas a farinha no meu pote não vai acabar. Senhor, mas se eu for fiel como Elias e orar e jejuar, os corvos... Para com isso. Isso é evangelho de criança. Que Deus está falando, eu sou Deus vivo, eu tenho a minha palavra, ela é poderosa, ela é verdadeira, olha tudo isso que eu te dou. A tua despensa, a tua panela de farinha, a tua botija de azeite, ela pode estar transbordando, ela pode estar faltando, e eu tenho palavra de vida eterna para você, cara. Não temas. Olha para Elias. Ele era um de nós. E Deus o sustentou. Sem mérito algum, sem nem entender o que estava acontecendo. Elias vai descobrindo a narrativa na medida que ele vai vivendo. E ele só confia na palavra. A mesma estrutura nos 6 primeiros versículos se repete aqui também. Elias recebe a palavra de Deus, ele crê na palavra de Deus, ele obedece à palavra de Deus e ele é sustentado pela palavra de Deus. Viram? É a mesma estrutura, é a mesma mensagem. Então, essa é a ordem que nós devemos seguir na nossa vida. Ouvir a palavra, crer na palavra, obedecer a palavra e confiar na palavra. Mas algumas pessoas invertem essa ordem e querem primeiro ver os milagres. Querem primeiro ver Deus fazendo maravilhas na sua vida, o Deus do impossível, para então crer. Mas esse não é um bom caminho. E foi exatamente isso que Jesus tentou ensinar para Tomé. Quando ele disse, porque me viste e creste, bem-aventurado os que não viram e creram, como Elias, como a viúva, que creu também, que estava começando a aprender, a entender o que é essa fé, o que é essa confiança no Deus de Israel. Ela creu nas palavras de Elias, e ela foi sustentada. E a morte não chegou na casa dela por muito tempo. Até chegamos no nosso terceiro e último ponto. Tudo corria bem. Elias foi sustentado pelos corvos até que a torrente secou. Ele encontrou uma viúva que deveria alimentá-lo e descobriu que ela não tinha nem para ela. E agora passou alguns anos, versículo 17. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias,
Que fiz, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres memória a minha iniquidade, a minha maldade, e matares o meu filho? Ele disse, dá-me teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até essa viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino, trouxe do quarto à casa, deu a sua mãe e lhe disse, vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisso conheço que agora tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Nossa história começa com a palavra de Deus e termina com a palavra de Deus. O inesperado acontece. E a pergunta de Elias, da mulher e até a nossa, embora agora a gente leu até o final, então fica fácil a gente responder. Por que Deus salvou aquela mulher, salvou aquele menino da morte para depois deixar ele morrer? Às vezes não é assim na vida. Às vezes a gente tem dificuldades, às vezes nós não, às vezes algumas pessoas por quem nós oramos, é livrado da morte por uma doença, e passa pouco tempo, morre. Por que Deus ouviu uma oração e não ouviu a outra? Porque Deus assistiu à necessidade daquela viúva naquele momento. Mas passado um tempo, Ele permitiu aquela morte. Isso nos ensinou para aquela mulher uma verdade difícil, que Deus é soberano. Ele é o Senhor da história. Ele faz o que Ele quer, de forma justa. Percebam, Ele faz o que Ele quer, de forma justa. Porque nem a mulher, nem Elias atribuiu ao Senhor injustiça na morte do menino. Em nenhum momento você vê as personagens da história dizendo, não é possível, Senhor, você não era bondoso, você não era justo, você não era misericordioso, cadê o seu amor aqui? Cadê a sua misericórdia? Onde é que você estava quando esse menino morreu? Isso é um questionamento completamente humano, que às vezes a gente faz. Mas nem aquela gentia, nem aquela mulher pagã, que não vinha do povo de Israel, fez esse questionamento. Pelo contrário, olha só o questionamento dela. Versículo 18, o que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Ou seja, foi para me amaldiçoar no meu pecado? Eu sei que eu mereço castigo. A gente não sabe qual é o pecado dessa mulher. A gente não sabe o que estava ali assombrando ela em culpa. Mas naquele exato momento ela assimilou isso a Deus e falou, realmente, de fato o Deus de Israel é justo, Ele vem me cobrar. Mas por que você veio cobrar agora? Para que você me salvou para me cobrar depois? É isso que ela está falando. Ela não está dizendo que Deus é injusto, pelo contrário, ela está tendo mais coragem do que muitos de nós no meio do sofrimento. Quando nós deveríamos dizer, Senhor, por que eu estou passando por isso? É por castigo? É por disciplina do Senhor? É por correção bondosa, como cantamos, de um Pai que nos ama? Por que eu estou sofrendo isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? E não, por que eu estou passando por isso, Deus? Logo eu? Percebam? Uma gentia, uma mulher pagã, não teve essa reação, que muitos de nós, no meio do sofrimento, às vezes têm. Porque nós não queremos ou nos esquecemos dessa grande verdade, que Deus é soberano. E como disse Jó, logo depois que os seus filhos foram mortos e todos os seus rebanhos roubados, o que ele diz? No saí do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó entendia isso. Aquela viúva entendia isso.
Elias entendia isso. O que então nós aprendemos de cara que o Senhor é soberano, é autor da vida, é sustentador da vida. E por isso Ele faz com ela aquilo que Ele julga ser o melhor para o momento. E nós só devemos confiar no Senhor. Então quer dizer que no momento do sofrimento, na tragédia, na dor, a gente fica de braços cruzados e fala, Deus é soberano, Ele faz o que quer mesmo, eu tenho que superar. É isso? Não. Porque se conhecemos o Senhor como Elias conhecia, e não é nenhum mérito do profeta, nós sabemos que Ele é misericordioso, que Ele é Deus bondoso, que Ele é tardio em irar-se, e é exatamente isso que Elias faz. Ele tinha confiança naquilo que Deus falou de si. Ele não tinha certeza que aquele menino ia ressuscitar. Tinha. Olha como há uma diferença enorme entre Elias ressuscitando esse menino e Jesus ressuscitando Lázaro. Jesus ressuscitando Lázaro, ele chega na tumba, manda o pessoal tirar a pedra e fala, Lázaro, sai. Acabou. É uma ordem. É uma ordem. E é direta a Lázaro. A palavra de Cristo traz vida a Lázaro. Ou usando as palavras aqui do nosso texto, a palavra de Cristo faz com que a alma de Lázaro retorne para o seu corpo. É a ordem de Cristo, o Deus vivo e poderoso. E Elias, o grande profeta, o que é que ele faz? Ele clama ao Senhor. Ele roga a Deus. Ele pede por compaixão. E é isso que devemos fazer. Porque Elias estava ali diante do Senhor, dizendo, eu não posso fazer nada diante da morte. A morte chegou nessa casa. Vejam como Elias reconhece que o tempo em que ele vivia era mau e que aquilo era comum. Versículo 20, então clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também a essa viúva, com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Ou seja, a aflição por morte vinda do Senhor era comum. Tempo de seca, tempo de escassez, tempos trágicos. E aí o que Elias está falando assim, poxa Deus, não podia agir com misericórdia com essa? A tua mão pesou até sobre ela. E Elias clamou. E o texto nos diz então que 3 vezes ele clamou ao Senhor dizendo, eu rogo-te, eu te peço. Essa linguagem de clamor, de rogo, é a linguagem que era usada entre um servo e um senhor, quando esse servo iria clamar por misericórdia e compaixão. Elias, diante da morte, ele se ajoelha diante do Senhor e se humilha. Esse é o grande profeta Elias. É isso que ele nos ensina. Bem diferente dos profetas do nosso tempo, né? Esses dias eu vi a mulher chega para ele, com o celular na mão, não, porque e tal, não sei o que, ele, não vem com história não vem com história, não tem tempo para história não, se vier com história nem precisa falar, se quer a benção, eu libero, mas não vem com história não, me dá o celular aqui, o que é? Qual que é o nome dele? É fulano de tal, tá bom, aí ele pega um áudio, vou gravar áudio aqui eu declaro, então, fulano de tal, você está curado em nome de Jesus, amém, toma, agora vai, não me vem com história que eu não tenho tempo. Esses são os profetas que a gente tem. Totalmente diferente de Elias, né? Elias sofre com aquela viúva e fala, Senhor, quem sou eu diante da morte? Eu rogo-te, eu clamo, eu peço que o Senhor tenha compaixão dessa mulher. Esse é o verdadeiro profeta. Aquele que sabe que tudo que ele é, que tudo que ele faz, vem exclusivamente do poder do Senhor. E esse é exemplo para nós. Isso sim é exemplo para nós. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que fazemos, vem do Senhor. E no momento da aflição, e ela vai chegar. Se é que ela não chegou já na sua vida. Isso não é profecia não, tá, gente? É observação. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa postura. É quando nós estamos de joelhos, aparentemente impotentes, na presença do Senhor.
é que a gente pode desfrutar do poder dele, porque assim disse a palavra dele. E aconteceu segundo a palavra dele. E aí então, o menino levantou dos mortos naquele dia. E a mulher mais uma vez viu o poder da palavra de Deus. Ela já tinha visto de forma milagrosa todo dia a farinha e o azeite se multiplicar. E agora ela viu o filho dela voltar à vida. Olha como é que acaba a nossa história, em relação a como ela começa. O texto começa no capítulo 17 com Elias dizendo: Deus vive. E termina a história ele dizendo para aquela mulher: toma teu filho, ele vive. Porque esse é o nosso terceiro ponto. A palavra do Senhor é verdadeira e poderosa para levantar mortos. Mas eu guardei para o final esse ponto, o título dele. Porque não foi só aquele menino que foi levantado da morte naquele dia, mas a própria viúva. Versículo 24, nisso conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdadeira. Depois de todo aquele sofrimento, a fome prestes a morrer com seu filho, o sustento do profeta, o sofrimento do luto de novo, qual é a conclusão dela? Que o Deus de Israel vive, que a palavra de Deus é verdadeira e que Elias é profeta do Senhor. Não foi só aquele menino que foi levantado da morte. Aquela viúva, pagã, em Sidom, alcançou vida eterna naquele dia. Porque ela ouviu a palavra. Porque ela reconheceu como verdade. Porque ela confiou. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, escreveu Tiago. Alguém como nós recebeu a palavra do Senhor, que nós também temos, e proclamou contra os deuses falsos do seu tempo. Alguém como nós recebeu a palavra do Senhor e foi sustentado por ela. Alguém como nós recebeu a palavra do Senhor e no momento de aflição, diante da morte, clamou por vida e viu a vida vencer a morte. Tudo que Elias teve é nosso. É nosso. Porque muitos anos depois veio um que foi maior do que Elias, que é maior do que Elias. Jesus Cristo. Mas ele não veio como um profeta trazer a palavra, mas ele é a palavra encarnada. Ele é o verbo de Deus. João capítulo 1, versículo 14. João 1,14, nós lemos, e o verbo, e aqui verbo na realidade é palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. O que João quer dizer como o verbo se fez carne, a palavra de Deus se fez carne? Quer dizer que Jesus é Deus e assumiu a forma humana, se fez carne por nós, para que nós conhecêssemos a palavra de Deus como verdade. Isso só seria possível se ele nos libertasse da morte. A palavra se fez carne para que nós fôssemos libertados da morte, da escravidão do pecado, pelo sacrifício de Cristo na cruz, pela vitória na sua ressurreição, para que nós pudéssemos olhar para a palavra de Deus e dizer, é nosso. Yahvé vive, Cristo vive, e todo aquele que crê no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, vive. Todos que creem na palavra de Cristo como verdadeiro, serão capazes de vencer os falsos deuses que nos escravizam nesse mundo, de confiar no sustento de Deus, de não temer, como aquela viúva não temeu,
e de descansar na certeza de que nem a morte pode nos prender. Aquele rapaz, aquele menino, foi ressuscitado por Elias e logo depois morreu. Mas aqueles que creem em Cristo, uma vez levantados da morte, será pela eternidade, terão vida eterna. Porque assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira. E ela nos sustenta na vida e na vida. Porque não há mais morte, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Falemos com o Senhor. Senhor meu Deus e soberano Pai, louvado seja o Senhor pela Tua palavra, que é verdadeira e poderosa para vencer os falsos deuses desse mundo, para nos sustentar em todas as nossas necessidades e para nos levantar da morte do pecado. Obrigado, Senhor, porque o seu Espírito Santo nos convence do nosso pecado, nos ensina que a Tua palavra é verdadeira. Obrigado, acima de tudo, por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, palavra do Senhor encarnada, para que pudéssemos crer no Senhor, para que pudéssemos ser unidos a Ti em vida eterna. Senhor, a nós que cremos, a nós que sabemos que o Senhor é Deus vivo, que o Senhor é o nosso Deus, perante cuja face estamos nesse momento, fortaleça-nos na Tua palavra, que as aflições da vida, que as dificuldades da vida não façam a nossa fé esmorecer, não façam com que a nossa confiança na Tua palavra se abale. Pelo contrário, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, nós sejamos fortalecidos na Tua palavra, Senhor. E pedimos, Senhor, peço, aqueles que ainda não têm o Senhor como único e verdadeiro Deus, mas que ouviram a Tua palavra nesse momento, eu Te peço que o Senhor abra-lhes a mente, convença-lhes do pecado e mostra-lhes que a Tua palavra é fiel e verdadeira, é digna de confiança, e ela é poderosa para tirar todos do inferno, todos aqueles que creem no poder de Jesus Cristo. E o Teu nome seja feito grande, como foi feito grande nos tempos de Elias, homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Que o Teu nome seja feito grande, também através da nossa vida. Que o Senhor, todo dia, revele a Tua palavra a nós, nos sustente através dela, nos permita e nos dê a capacidade de Te obedecer e desfrutar do cumprimento das Tuas promessas, até que Cristo venha para nos trazer para o Seu reino. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, é agora vós, que não erais povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. E que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que a graça do Senhor Jesus, o Filho, a palavra encarnada, o amor eterno de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra hoje e sempre. Amém.